Santíssima. Deu. Sempre dá uma melhorada. Espero que hoje não seja diferente, né? Espero que outros estejam vindo e o auditório melhore, né? Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, para juntos adorarmos o seu nome. Vou pedir, quem está com o microfone? Ninguém, né? Ô Marcelo, obrigado. O Adelilson vai nos elevar a Deus nesta oração, agradecendo a Deus essa oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Oremos. Amantíssimo Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia, Deus, na nossa vida, pela tua bondade na nossa vida, embora não sejamos merecedores de tamanha bondade, de tamanha misericórdia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem sustentado e nós temos conseguido viver de graça em graça, dia após dia. Toma nas tuas mãos aquilo que tem nos dado tristeza, toma em tuas mãos aquilo que tem nos feito chorar, e nos ajude, Deus, a não retroagirmos, a não desistirmos da tua maravilhosa graça. Entrego nas tuas mãos a conversão da tua filha, eu entrego nas tuas mãos a conversão dos filhos de cada um dos teus servos aqui presentes, aqueles que estão irredutíveis, que o Senhor possa quebrar as suas frontes e dar um coração de carne no lugar do coração de pedra aqueles neste momento, Senhor. Entrego nas tuas mãos a palavra que o teu servo preparou para nós nesta noite, que nós possamos sair daqui regozijando, Deus, o teu Espírito Santo, e que na onde nós estivermos durante a semana, que nós possamos falar a tua língua. Eu entrego teu livro nas tuas mãos, Deus, os povos em guerra, que o Senhor leve a tua paz, que o Senhor coloque juízo, Deus, nos corações de cada congregante, nos corações de cada um daqueles que são encarregados de governar esses povos. Entrego nas tuas mãos toda a nação brasileira, que o povo brasileiro, Deus, aprenda a confiar no Senhor mais do que no dinheiro, mais do que nas promessas. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Peço que o Senhor, através de mim, faça, Senhor Deus, a tua palavra progredir. Fale aos nossos corações através dos hinos, através da tua palavra. Aceita o nosso culto, em nome e por amor de Jesus Cristo.
Nós assim te pedimos. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar neste momento o hino de número 475 do cantor cristão. 475 do cantor cristão. Ei ao combo. Não, lutar. É o título do hino. Vamos cantá-lo nesse instante. 475. Ainda o hino oficial, tem no boletim também, né? Tem no Google também. Para quem quer procurar no Google, é 311 do HCC. 311 HCC. Estamos numa fase de aprendizado ainda. O que você está? Vamos cantá-lo assentado, ok?
Obrigado. Culpado sou eu. Nós vamos, nesse momento, dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, enquanto é executado o hino musical. E os irmãos, os visitantes não precisam dar absolutamente nada, ok? A gente tem grande alegria em ter os visitantes conosco aqui. Vamos lá. Acho que hoje ainda não, pastor. Tá bom, então, se hoje não, né? Férias, né? Afinal de contas é férias, né? Muito bem, irmãos, então, nós vamos cantar com as crianças, pelo menos, então, né? Então, vamos lá. Então, para variar, a gente vai cantar, né? Então, as crianças podem vir todas aqui, todas podem vir aqui. Muito bem. Vamos lá, eu aguardo todo mundo aqui. Eles são mais apressadinhos. Vamos lá, pode ficar aqui, ó. Tem mais alguém? Isso, tá vindo ali, mais dois. Vem aqui, rapaz. Não, se arrependeu. Tem uns que são os arrependidos. Muito bem, vamos lá. Os livros da Bíblia? Vamos lá. Gênesis, né? Para saber de cor já, meu irmão. Vocês já deviam saber de cor, né? Mas vamos lá. Mas pode soltar, se já aí pode pôr aqui, não tem problema não. Vamos lá. Gênesis do Levítico número Samuel, Reis e crônicas, extras, Neemias, Benjamim, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão: Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Olha, não vou prometer, mas acho que eu vou trazer um inédito diferente, tá? Mas hoje vai ser o abrir meu coração, hein? Ó, todo mundo com o coraçãozinho assim, ó, todo mundo, vamos lá? Ó, como é que abre o coração? Como é? Ah, assim. Quando é assim, o que é? Ah, aprenderam, hein? Quando é assim, é a Bíblia. Quando é assim, é o coração. Então, ó, eu abri, é isso? Vamos lá então.
Ouço bater, logo a porta abrirei. Ele veio aqui ficar. Vocês abram seus coraçõezinhos para Jesus, tá bom? Pode sentar, não precisa correr não, tá? Não tem pressa não. Tá? Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, ainda, né? Vamos abrir no capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler aquele famoso finalzinho lá de Mateus, revendo aqui as ordens de Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Vamos lá, vamos colocar em pé para fazermos a leitura. Mateus capítulo 28, versículos de 16 até o 20. Vamos ler juntos aí? Então, eu peço aos irmãos que, quando forem comprar a Bíblia, compre da revista corrigida, da imprensa bíblica. É mais para padronizar, né, irmãos? E eu tenho o meu lado também, que eu prefiro essa tradução. Eu sou muito pé no chão, né? Tem uma infinidade de traduções. E hoje já tem traduções que não são confiáveis, infelizmente, tá, irmão? Então vamos ficar com os pés no chão. Vamos lá. Vamos ler todos juntos? Então vamos lá. E, vamos lá, vamos juntos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento em que estamos reunidos em culto. Nós entendemos que esse momento é um momento sério. Ajuda-nos a entender que é um momento sério, de aprendizado da Tua Palavra. Te agradecemos pelos hinos que já cantamos. E te pedimos que a Tua Palavra vá nos nossos corações e console os nossos corações. Embora o texto seja um texto que esteja orientando a sua igreja sobre o que ela tem que fazer, orientando a sua igreja a obedecer ao Senhor. Nos ajude a entender esse texto, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se, meus irmãos. Então, gostaria de conversar com vocês sobre algumas ordens que Jesus deu para a sua igreja. Nós falamos hoje pela manhã sobre 3 princípios fundamentais para a igreja. E agora nós vamos conversar um pouco sobre ordens de Jesus que são fundamentais para a sua igreja, para o seu povo. Essas ordens valeram para os discípulos que estavam com ele, que estavam ainda impressionados sobre o impacto da ressurreição do Senhor. Eles ainda estavam sob o impacto, porque pouco tempo antes, ou poucos dias antes talvez, eles tinham dado por perdido o Senhor, por perdido o Salvador. Tínhamos um plano, ele era o nosso mestre, ele estava conosco e de repente morreu.
e nós o perdemos. Vou falar um negócio para vocês, irmãos. Há momentos na nossa vida que nós pensamos que perdemos o Senhor. Há momentos na nossa vida que a gente acha que Deus está tão distante. Nós vamos enfraquecendo na fé, a gente vai ficando fraco em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e nesses momentos, às vezes, é preciso Jesus chacoalhar a gente, e Ele chacoalha. Cada um de uma forma, Ele chacoalha a gente, e Ele pega assim, talvez pelos colarinhos da gente, e diz assim: você não percebeu que eu estou vivo? Você não percebeu que eu estou perto de você? Você não percebeu que eu quero levantar você? Você não percebeu que você não está perdido? E a gente vai desanimando. A gente já não vai mais na igreja, não é verdade? A gente já não lê mais a Bíblia, a gente já não ora mais. Já contei para vocês a história de um pastor, eu ouvi da própria boca dele. Ele falou que ele ficou tão chateado com Deus que ele brigou com Deus. E ele não orava mais, não lia mais a Bíblia, não sei nem como é que ele pregava, tá? Mas ele não orava mais, ele não lia mais a Bíblia, e ele ia tocando a vida dele. Isso acontece até com o pastor. Até que teve um momento que Deus deu uma chacoalhada nele, não é? Eu sei a história de um outro, também conheci, que ele se envolveu em coisa errada, se envolveu em pecado. Aí foi outra história, Deus deu uma chacoalhada nele através de uma aprovação muito grande. Mas ele voltou a tempo, voltou para o ministério. Foi um problema assim, teve que ser excluído da igreja. Isso mostra a nossa fraqueza. Eu quero mostrar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. Mas ele voltou, ele ficou firme no ministério, e já tem uns 20 anos já, que ele está firme na mesma igreja. Pegou uma congregação, organizou a igreja e está firme. Nós temos que ter consciência que nós somos frágeis. Nós temos que ter consciência que a gente se desvia com facilidade de Deus, que a gente se desvia com facilidade do caminho. A gente não pode se descuidar. Então, os discípulos aqui vieram de uma situação assim, está tudo perdido, foi dado como perdido. E de repente Jesus aparece e começa a tacar fogo neles. Não é? Tacar fogo. Eu acho que muitos de nós, Jesus precisa reaparecer e precisa tacar fogo na gente. Porque sermão não adianta mais, chamada de atenção não adianta mais, entendeu? Exemplo, a gente procura dar bom exemplo, já não adianta mais. E tem outro que falou que nem cartas adianta, mas é uma outra história, não é? É uma outra história. Então, irmãos, eu acho que Jesus precisa tocar fogo na gente e tocar fogo em muita gente. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de reanimar, no sentido de reaquecer, no sentido de renovar o nosso amor por Ele, renovar o nosso amor pela sua causa. Você tem pedido isto para Jesus? Eu acho que seria interessante você pensar assim, pedir isso para Jesus. Seria interessante, porque a gente vai ficando frio mesmo. Os focos de interesse vão mudando, não é? A gente vai mudando os focos de interesse. E aí outras coisas começam a aparecer no caminho. E daqui a pouco você está totalmente focado noutra, não é? Totalmente focado noutra. Bem, muito bem. Aqui, a gente vê aqui os discípulos obedecendo uma ordem do Senhor, a partir do versículo 16. E o texto diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eu pergunto para vocês, por que é que eles partiram para a Galileia? O próprio texto responde, é claro. Continuando aqui, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Teve uma ordem lá atrás, em um encontro anterior, que Jesus tinha arriscado lá algum fogo.
e falou: agora vocês vão para a Galileia, e designou lá um local para que eles se encontrassem. Ora, eles poderiam dizer assim: vamos para a Galileia nada, nós vamos para onde a gente quer. Jesus não manda na gente, ninguém manda na minha vida. E eu vou falar para vocês, crente que fala assim, não tem muito futuro não. Cristão que fala assim, não tem muito futuro não. Eu fui uma vez, já contei várias vezes essa história para vocês, uma vez visitar um cristão que estava se desviando da igreja, se desviando de Cristo, e fui eu e mais 3 ou 4 irmãos, e ele falou: o que vocês vieram fazer aqui na minha casa? Eu não chamei vocês aqui. Mal criado. Nós fomos lá para o bem dele, para conversar com ele, para ver o que estava acontecendo, no que a gente podia ajudá-lo, para trazer um relatório para a igreja, para dizer: irmãos, esperem mais um pouco, ele precisa pensar mais um pouco. Enfim, ele nos tratou desse jeito, de uma forma muito mal criada. Enfim, irmãos, olha, eu não vou nem contar o resto da história dele, mas o fim da história dele foi muito triste. Hoje ele está desviado do Evangelho. E nós vamos visitar um outro também. Naquele tempo que a igreja fazia a comissão para visitar crente que estava afastado da igreja. Vamos visitar um outro, um moço muito culto. Ele era, naquela época, engenheiro elétrico da Telesp do Brasil. O tempo da Telesp. O cara ganhava dinheiro a rodo. O cara ia para os Estados Unidos, fechava os olhos, estava nos Estados Unidos. Fechava os olhos, estava aqui, estava nos Estados Unidos. Aí ele chegou para um da comissão e falou assim, deu o nome lá de um uísque americano, falou assim: oh, vocês querem um pouco do uísque? Ofereceu para nós um pouco do uísque. Para a comissão, esqueci o nome, me fugiu o nome do uísque agora, famosíssimo aí, não é? Vocês veem no mercado aí, não é? Espero que não comprem, apenas vejam, não é? Então ele deu o nome lá do uísque lá, perguntou se a gente queria, que a gente não quer. Irmãos, não estou falando, eu não quero dizer que essa desgraça aconteceu com a vida dele por causa disso. Não é isso, não é? Mas é triste ver uma pessoa que faz isso, porque de algum tempo ele casou, com 28 dias de casado, teve um problema numa veia no cérebro e veio acabar falecendo. E faleceu longe da igreja, longe do Evangelho. Não vale a pena, teria outros casos, mas só 2 só. Não vale a pena nos afastarmos do Senhor. Ele é o preservador da nossa vida e Ele é aquele quem nos dá a vida eterna. É Ele quem manda. Aqui os discípulos chegaram ao lugar por causa da ordem de Jesus. Nós estamos aqui para obedecer às ordens de Jesus. Nós devemos estar às ordens de Jesus. É claro? Isso aqui está aqui no texto. Não posso inventar, não é? Mas eles foram porque obedeceram. E é melhor obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer. Não adianta andar de joelhos na rua, mas o coração não é obediente. Então a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Anda de joelho, mas o coração não é obediente ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, eles foram para a Galileia em obediência à ordem de Jesus. E olha só no versículo seguinte, no 17: e quando chegaram lá, o viram e o adoraram, mas alguns duvidaram. Interessante, né? Eles foram. Se eles foram, eles obedeceram. Qual foi a recompensa de terem obedecido? Viram a Jesus. Se você for pelo caminho errado, não vai ver. Se você for por outro caminho, eu falei agora pela manhã o seguinte: se você seguir outro caminho, Jesus diz assim: até aqui eu estive com você, daqui para lá eu não vou não, porque você está desobedecendo aquilo que eu estou mandando. Nós temos que crer como cristãos que nós temos um Senhor que Ele recompensa a obediência, mas também a desobediência tem a sua recompensa.
Então, quando eles chegaram lá, eles o viram e adoraram. Mas o que acontece quando tem mais de um? Alguns duvidaram. Talvez, não sei se nem todos talvez puderam vê-lo, né? Aqui está dizendo que alguns duvidaram. Não sei se havia mais além dos discípulos, mais alguém. Mas alguns duvidaram. Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Será que é o Senhor mesmo? Não é? Mas logo depois eu creio que tiveram a certeza de que era ele mesmo. A gente às vezes duvida, irmãos. Às vezes duvida. Eu estou aqui com todas as palestras eu vou contar algumas experiências para vocês. As palestras do nosso acampamento dos pastores. Tem um pastor fez uma palestra lá e ele falou assim: irmãos, ou a gente crê que Jesus está cuidando de nós, ou a gente não crê. Vou dizer para vocês, uma vez ou outra, às vezes eu fico um pouco preocupado, e às vezes perco o sono, mas via de regra, por maior que seja o problema que eu tenho, eu oro e deixo nas mãos de Deus e vou dormir, porque eu sei que Ele está cuidando. Será que nós somos capazes disso? Eu, pastor de uma grande igreja, não se ilude, irmão, quanto maior a igreja, mais problema para o pastor. Mais problema. Porque o ser humano não é fácil. Não é, não é fácil lidar com o ser humano. Não é? E crente, não é? Deus tem cada filho difícil demais. Mas ele disse: eu oro, entrego a Deus e vou dormir. No outro dia eu vou cuidar das coisas. Porque é Ele quem opera, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem resolve os nossos problemas. Então devemos aprender, não é? E aqui o texto diz: alguns duvidaram. Mas isso é comum, nós duvidamos. Será que Deus é capaz mesmo? Será que Deus é capaz mesmo de me ajudar? Então, eu aconselharia os irmãos a treinarem na sua vida essa confiança no Senhor. Eu sei que cada um de nós tem um desafio. E você fala: não, o problema do meu irmão, Deus resolve, mas o meu está difícil, não é? E a gente vê que aconteceu aqui. Os discípulos duvidaram, alguns deles duvidaram. Agora, Jesus não nos condena por duvidar, não é? Ele não nos condena por duvidar, mas Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós amadureçamos, Ele quer que nós descansemos nele. E aliás tem um hino que diz, não é? Descansando, descansando. Descansando aonde? Descansando no poder de Deus. No inglês é leaning on the everlasting arms. Ou seja, no inglês não é descansando, é se apoiando nos eternos braços do Senhor. Será que nós somos capazes de nos apoiar nos eternos braços de Jesus? Como eu gostaria de falar isso e conseguir convencer vocês, mas eu não consigo, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha uma dificuldade amanhã na tua empresa, com o teu chefe. Você tem um trabalho a realizar, que é um trabalho dificílimo. Eu pergunto: será que dá para você colocar essa preocupação nas mãos de Jesus? Será que dá para você fazer isso? Às vezes não dá, não é? Porque nós somos tão pequenos, né? Às vezes você tem uma dívida que você não fez de forma irresponsável, mas você está com dificuldade e vai vencer amanhã. Você é capaz de dormir, de descansar, de se apoiar? Estou usando exemplo, tá? Diversos, não é? Talvez vocês, professores aqui, né? Temos professores aqui, tem aquele aluno difícil, não é? E, aliás, estamos conversando essa semana com um colega de quarto lá do hotel, e
E ele falou comigo, a esposa dele é professora. E ele é professora durona. E assim de bairro, bem carente, criança também mal educada. E a mãe vai reclamar lá porque ela disciplina, não judia, não. Disciplina, não é? Chama atenção, ela fala, aqui quem manda sou eu. Bati? Não bati. Puxei a orelha? Não, não puxei. Então ele recebeu a minha disciplina por desobedecer. Aqui quem manda sou eu. Estava aqui para a mãe. Estava difícil falar isso, né? Mas ele disse que ela fala. E por incrível que pareça, as mães acabam respeitando-a. E as crianças acabam respeitando-a. Não é? Então, irmãos, talvez você que é professor, um aluno difícil, aprenda a descansar. Você está traumatizado. Como é que eu vou para a escola? Está traumatizado. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Pastor, é fácil você falar isso. Não, não é fácil, porque eu também tenho, né, as minhas dificuldades. Enfim, alguns duvidaram que nós possamos vencer essas barreiras das dúvidas e confiarmos no Senhor. Mas vamos em frente. O texto disse, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E o 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder. Jesus tem todo o poder. É Ele que manda nisso aqui, irmão. É Ele que manda nesse planeta aqui, nesse planetinha aqui. É Ele quem manda nos céus. É Ele quem manda nos anjos. É Ele quem manda nas estrelas. É Ele quem manda nos sóis. É Ele quem manda nos satélites. É Ele quem manda nesse universo. Ele disse, é-me dado, foi dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Então Ele disse para os discípulos, antes de Ele dar a ordem, Ele disse, olha, vocês podem fazer o que eu vou mandar, porque eu tenho todo o poder. Sou eu quem estou mandando. Já ouviram aquela questão lá do filho com medo de fazer alguma coisa, não é? E o pai fala assim, pode ir lá que sou eu. Eu já vi esse tipo de coisa, né? Pode fazer não sei o quê, porque sou eu que estou mandando. Se alguém perguntar alguma coisa, fala que sou eu que estou mandando. Jesus falou isso com os discípulos. Vai lá e busca aquele animal lá e fala que fui eu que mandei. Então, é esse Senhor que nós estamos servindo. Um Senhor que manda nas nossas vidas, manda no universo. Dá para captar todo o poder que Ele tem ou não? Dá para a gente crer que é Ele que tem o poder ou não? Mas, continuando aqui, Ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Esta foi a ordem que Ele deu para os discípulos. Como é que a gente vai e ensina todas as nações uma igreja como a nossa? Louvado seja Deus, porque nós temos visto do lado dos irmãos uma fidelidade, porque nós temos nas nossas juntas missionárias, digamos assim, um apoio para enviar, para capitalizar recursos e para enviar os missionários que nós não podemos enviar. Eu pergunto, a gente pode sustentar um missionário lá na China? Não podemos. Nós podemos sustentar um missionário na Europa, ainda mais com as libras, não é? Ainda mais com o euro. Como é que a gente pode sustentar? Então nós estamos indo através das nossas ofertas, não é? Portanto, ide e ensinar todas as nações. Ensinar todas as nações. Esse ensinar aqui eu creio que é de uma forma completa. Ensinar, pegando a Bíblia e orientando, e ensinar através do nosso bom testemunho, do nosso bom perfume. A palavra mostra que nós podemos exalar o bom
o bom perfume de Cristo. Não é? Já contei para vocês a história da nossa vizinha lá. Quando nós fomos para lá, ela falou: eu odeio crente e principalmente odeio pastor. Ela falou isso. Nunca fiz nada para a mulher, estou chegando. A recepção, a comissão, a banda que ela me mandou foi essa palavra. Não é? Devia ter mandado uma banda para me receber, não. Eu odeio pastor. Mas hoje, ela gosta tanto da gente. Não é? Não, é claro que ela não vive enfiada na minha casa, nem não, na casa dela. Gostar não quer dizer isso. Aliás, nós não temos esse costume de estarmos aí enfiados na casa dos outros, a gente não faz isso. Mas a gente respeita as pessoas, a gente dá bom dia, a gente dá boa tarde, a gente pergunta se está precisando de alguma coisa. Outro dia nós não a vimos, ela sumiu, nunca mais vimos a mulher, nós batemos palma lá. Nós vimos saber se está acontecendo alguma coisa, não vimos a senhora, faz tempo que a gente não vê. Não, é que eu ando muito presa aqui nos meus afazeres e tal. Mas obrigado por ter se preocupado com a gente. Então, isso é o bom perfume de Jesus Cristo. E de ensinar. E depois, batizando. Você ensina, a pessoa se converte, a igreja ensina, a pessoa se converte. É triste ver uma igreja que ao invés de receber, espanta. Não é? Eu falo sempre para vocês, vamos receber bem o visitante. Vamos dar um abraço no visitante. A gente não pode mandar o visitante embora porque ele veio de bermuda. A gente não pode mandar o visitante embora porque ele botou um bonezinho aqui. Tira o boné, dá um tapa. Tem que ele dar até um tapa no boné. Deixa o cara entrar de boné, quando ele se converteu, tira o boné. Deixa o cara vir de bermuda no culto, qual o problema? Depois a gente conversa com ele. Não é? A gente vai doutrinando, ensinando. A gente vai ensinando. Depois que ele declara a sua fé em Jesus Cristo, a gente batiza. A gente batiza. A igreja está aqui para ensinar. Nós estamos aqui para crescer, para amadurecermos e para ensinarmos. Para ensinarmos. Então, ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar. O que é isso? Exemplo. Exemplo. Cuidado com a forma que fala. Uma vez eu fui para um congresso com um crente novo. Isso quando eu estava na outra igreja ainda. Crente novo na fé. Eu era jovem, ele era jovem também. Ele foi conosco para o congresso lá no Paraná, em Curitiba. Vamos lá para o congresso. Irmão, e aquele cara falava palavrão. Eu estava conversando com ele, ele soltava um negócio. Eu falava, fulano, você não é um crente? Não é assim. Não é assim. Pô, Afonso, me desculpa. E o cara com a Bíblia na mão, daqui a pouco soltava um palavrão, não falava outra besteira. Como é que pode um negócio desse? Né? Mas olha, louvado seja Deus, através do nosso exemplo, da nossa orientação, o cara está firme até hoje no Evangelho. E ele não esquece desse momento. Ao passo que uma vez que eu fui com um grupo de jovens para um local litorâneo, e sabe como é que é um local litorâneo? As mulheres põem pouca roupa. E os meus colegas ali no veículo, mexendo com as moças. Eu falei, mas vocês não são crentes? Que negócio é esse? Falando daquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir aí com as moças, não é? O que é isso? Eu tive que dar uma bronca nele, até que teve um momento que me deu outra bronca e falou, cada um aqui é bem grandinho para saber o que faz, tá bom? Fica na sua aí. Eu falei, eu sou crente, eu não vou falar o que vocês estão falando para as moças, para as mulheres, tá? Então eu vou ficar na minha mesmo. Então, mas tudo isso tem um preço. Isso é um ato de desobediência, tem um preço. O crente novo você vai ensinar, mas tem gente que nasce na igreja e demora a aprender ou nunca aprende.
Então, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí vem a consequência, não é? Qual que é a consequência? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou, Jesus está dizendo, se vocês me obedecerem, tem toda uma gama de orientação aqui por detrás. Aí Jesus diz, a partir daí, eu estou com vocês. Sabe o que ele está dizendo? Sou eu que estou mandando, pode ir. Eu estou com vocês. O que faltar, eu vou prover. E dentro desse contexto, eu ouvi a experiência de um pastor, numa das palestras, estava dizendo assim, eu estava na minha igreja um dia, e lembrando das crianças da igreja, e eu não tinha professor de crianças na igreja, eu não tinha quem cuidava de crianças na igreja. Interessante que ele me lembrou, porque às vezes eu faço isso também, só que eu uso uma cadeira. Eu falo com Jesus como se ele estivesse do meu lado. Ele falou assim, eu trabalhei muitos anos de executivo na Caixa Econômica, aposentado, e na Caixa Econômica eu ficava do lado do funcionário, na frente do chefe, e eu falava com o chefe, eu pedia as coisas para o chefe, e eu saí da minha mesa, sentei no lado do funcionário, e botei Jesus como chefe na minha cadeira, e falei, Jesus, o senhor sabe, eu sou pastor dessa igreja, se o senhor é meu chefe, o senhor me pôs como pastor dessa igreja. Jesus, essa igreja está precisando de professor para crianças, Jesus. Eu não sei fabricar professor para criança. Quem tem professor para criança é o senhor. Ele fez essa oração, como se Jesus estivesse sentado lá, e foi para casa, foi cuidar dos afazeres. Naquela mesma semana, um casal bateu palmas na porta da casa dele, lá no portão. E ele foi atender, era uma senhora com o seu marido, e ele reconheceu aquela senhora. Aquela senhora foi aluna dele, ou da esposa dele, quando era jovenzinha, quando era criança. E o tempo passou, eles casaram, ela casou, com um moço crente, tudo, dedicados à igreja, e o casal falou para ele assim, pastor, nós estamos morando aqui na cidade, nós somos formados pela APEC, e nós queríamos trabalhar com crianças na sua igreja. Dá para entender ou não? Eis que estou convosco, eu vou atender vocês, eu vou suprir vocês. Razão pela qual pela manhã eu falei assim, por que você não pede aluno para o Senhor? Por que nós não oramos ao Senhor, expondo as nossas necessidades? Então, irmãos, é assim, eis que estou convosco. Nós não estamos sozinhos, razão pela qual não dá para desanimar. A igreja está vazia? Não dá para desanimar. A igreja está cheia? Não dá para desanimar. A igreja está passando por crise? Não dá para desanimar. Porque aquele que disse que estaria conosco, ele está, e nós cremos que ele está. Mas um outro pastor ainda contando experiência, a igreja dele é uma igreja muito grande, posso falar o nome da igreja, Igreja Vila Mariana, tem um templo muito grande, tem um prédio muito grande do lado, o prédio é uma escola, e eles fazendo lá, que nem a gente está fazendo coisa de acessibilidade lá, e aquilo lá, ele falou, aquilo lá tudo muito grande. E nós estávamos fazendo uma obra lá, e tínhamos que pagar 200 mil para uma consultora. E nada do dinheiro entrar no caixa da igreja. E a gente preocupado, como é que a gente vai pagar isso? Eu não sei o que vamos fazer para pagar esses 200 mil. E o prazo chegando. Vou com a diretoria da igreja. Irmãos, nós só temos uma saída. É pedir para o Senhor. E botou cada um para orar. Você vai pedir a Deus que traga provisão para a gente pagar. E foi. Não é? E todo mundo orou. O pastor orou também. Senhor, nós não tem que fazer esse serviço, não é uma dívida irresponsável. Temos que fazer e temos que pagar esse dinheiro. Muito bem. E ele, todo dia pedindo um relatório lá do departamento financeiro da igreja, e nada do dinheiro entrar, nada do dinheiro entrar. E determinado dia, lá uma tarde lá, o caixa lá, o financeiro lá,
falou, pastor, dá para o senhor dar um pulinho aqui embaixo, do financeiro? Ele falou, ih, lá vem abacaxi. Olha só como é que a gente é, muitos não creram. Lá vem abacaxi. Ele falou, o que é uma ferida a mais para quem está cheio de ferida? Ele falou, eu aprendi isso com meu pai quando estava muito problema, ele falava, o que é uma ferida a mais? Ele falou, é uma ferida a mais, vamos lá. Quando chegou lá, a tesoureira lá, o responsável, mostrou a tela para ele, um crédito de 225 mil reais. Ele falou, só pode estar errado isso aí. Não tem ninguém que dá um dízimo de 225 mil reais. Vê quem é o irmão que mandou esse dinheiro aí, liga para ele lá, vê o que aconteceu. Aí ela ligou para o irmão falou assim, é isso mesmo. Esse aqui é o dinheiro que eu estou demonstrando a minha gratidão a Deus por um imóvel que eu estou vendendo há 4 anos que eu não consigo vender. Eu vendi, estou dando o dízimo do imóvel. Ele disse, é por acaso isso aí? O dinheiro não era para ele, era para pagar uma dívida da igreja. É obra de acessibilidade, é obrigatório fazer. Então, queridos, eis que estou convosco. Jesus falou, pode ir, a igreja cumpre o seu papel, cumpramos o nosso papel como igreja de Cristo. E nós vamos evangelizar, contribuindo para missões, contribuindo com missões mundiais, contribuindo com missões nacionais, contribuindo com missões estaduais. E eu pediria ao irmão o seguinte, estamos começando o ano, vamos obedecer a esse ID, é um apelo meu. Qual é esse ID? Você pode pensar em uma pessoa que está próxima de você, um parente seu, um amigo seu. Comece a orar por essa pessoa. Ah, pastor, eu sou tão fraquinho na oração. É dos fraquinhos que Jesus precisa. Senhor, eu não sei nem orar, Senhor, mas eu estou preocupado com fulano. Senhor, ajuda de alguma forma eu ser um exemplo para fulano. Ajuda de alguma forma eu trazer esse fulano para perto de Jesus. Para Jesus. Mas não fica só orando. Monte alguma estratégia. Dê uma Bíblia de presente para esse fulano. Dê um livro de presente para esse fulano. Esteja atento a uma necessidade dessa pessoa. De repente ela é internada. E ela precisa de uma palavra amiga, precisa de uma oração. Vai lá orar com ela, vai lá orar por ela. Pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de serviço. Não me pergunte como você vai fazer isso. Eu não sei. Eu também não sei. Ora a Deus. Esteja orando a Deus por essa pessoa. Porque Ele disse, se você fizer isso, eu estou com você. Eu estou convosco. Ok? Vamos orar pela igreja. Para que a igreja se desperte. Para que a igreja volte a viver um momento de avivamento, um momento de despertamento. E peça a Deus que Ele comece isso na sua vida. Não vamos ficar olhando o outro que está fraco, o outro que está pobre, o outro que está faltando. Vamos começar conosco e pedindo por aquele que está fraco na fé também. Eu pediria para você fazer isso. Eu pediria para você fazer uma análise da sua vida. Tem uma brincadeira que o pessoal fala aí, parou por quê? Porque parou, não é? Se você parou a tua vida cristã e está aqui pelo controle remoto, não é? Liga o controle remoto, você vem para a igreja, não é? Mas já não sente mais nada. Tudo que você ouve aqui, que você canta aqui, já não diz mais nada. Pode acontecer? Claro que pode. Não é? Ah, estou aqui porque já me acostumei. Mas não é esse o ideal de Deus para a vida tua. Não é esse o ideal de Deus para a minha vida. Parou por quê? Então peça a Deus que o ajude a recomeçar a sua vida cristã. Recomece a ler a Bíblia se parou. Recomece a orar se parou. Recomece a vir ao templo, ao culto, com mais assiduidade. Faça uma leitura do teu comportamento. Se o teu comportamento é arrogante, seja humilde diante do Senhor.
Olhe para o exemplo do Senhor Jesus. Embora sendo rico, se fez pobre. Um coração orgulhoso, vaidoso. É repelido pelo Senhor. Jesus nos chamou para sermos servos uns dos outros. Jesus nos chamou para glorificarmos o nome dele, não o nosso nome. Então, queridos irmãos, por que eu estou falando isso? Estamos começando o ano. Nós temos muita coisa para fazer. Se você foi escolhido para fazer alguma coisa aqui na igreja, faça com humildade, faça sem reclamar. Uma vez uma irmã veio reclamar comigo, que ela queria um cargo de coordenação das contas, não sei do que, porque eu sou formado, eu sou coordenadora pedagógica, não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmão, aí ela disse assim, eu não quero esse cargo que me deram. Eu falei, irmã, eu não vou desrespeitar o pessoal, eu não tive interferência, não vou desrespeitar o pessoal. Se a irmã quiser, vai ser esse cargo, se não quiser, só vai sentar no banquinho e vai ficar ouvindo o ano inteiro. E realmente provou que a arrogância, o orgulho, sem humildade nenhuma, acabou saindo da igreja, tudo. A gente sente, tá? Coisa para vocês que as pessoas saem da igreja, não sinto, me dói, me machuca. Mas a gente tem que fazer o que é certo. Não que a gente tenha intenção de machucar. De forma nenhuma, não temos essa intenção. Mas a gente tem que fazer o que é certo. Nós temos que orar, temos que pedir orientação do Espírito Santo. E o hino diz, eu quero encontrar um humilde lugar, mais ou menos isso, né? Na seara do meu Salvador. Não importa o lugar que você encontrou na seara, exerça com lealdade, com amor, e com amor a Jesus acima de tudo. E você vai ver que a bênção virá lá na frente. Ainda o pastor contou, ele vai fazer um curso, não tinha nada a ver com pastorado, um curso numa universidade, de um ano. E ele foi fazer aquele curso porque ele queria aprender aquela área lá, de alguma forma ele ia aplicar na igreja. Não sei quantos alunos tinha na classe, e o professor falou assim, o que é que um pastor tem a ver com esse curso? Por que ele falou pastor? Porque ele falou assim, eu prometi nunca mais negar que eu sou pastor. Veja como é que nós somos fracos. Uma vez no hotel, eu falei pro balconista lá, para a recepção, que eu era professor. Eu era também. Mas minha filhinha falou assim, pai, o senhor não é mais pastor? Ele falou, bota aí, pastor da Igreja Batista. Falou, a partir daí, nunca mais ele negou em dizer em lugar nenhum que ele era pastor. E chegou lá no curso, o que você faz? Eu sou pastor. O que um pastor vem fazer num curso desse? A mulher dele foi pegar ele lá, no carro, ele falou, primeiro e último dia que eu venho aqui, não apareço mais aqui. Mas a mulher falou, mas assim, logo de cara, assim você vai abandonar esse curso? Ah, não gostei de professor, me humilhou. Ela falou, você não pagou, fica pelo menos um mês. Você pagou um mês, tá bom? Um mês. Conclusão. Ele ficou um mês, 2 meses, daqui a pouco ele levou a Bíblia lá. Professor, o senhor quer saber o que a Bíblia diz a respeito disso que o senhor está... Isso aí que o senhor está dizendo aí? E tem na Bíblia isso que eu estou dizendo? Ele está aqui. Ele começou a ler. Daqui a pouco, ele vai fazer o trabalho. Ninguém queria ficar com ele, fazer parte do grupo dele, ficar com o pastor. Aí veio um camarada desajeitado lá, atrasado, o castigo dele era ficar na equipe do pastor. Não é? Conclusão, o cara ia no gabinete dele lá, evangelizou o cara, e daqui a pouco todos os alunos iam falar, pastor,
tem um versículo aí para pôr no meu trabalho, porque eles perceberam que dava, se fizesse versículo, o professor dava mais nota. Pastor, tem um versículo aí para pôr no meu trabalho aí, todo mundo procurando ele. E através desse curso, depois de deixar a semente do Evangelho plantada lá no coração do professor, plantada lá no coração dos colegas de estudo, mas porque ele foi humilde. Como é que o professor fala isso para um pastor? Mas depois ele reconsiderou e se humilhou, e Deus abençoou a estadia dele lá e ele conseguiu terminar o curso. Queridos, eis que estou convosco, disse Jesus. Jesus está conosco. Vamos tocar o barco, vamos ser humildes, vamos trabalhar junto para Jesus. Ninguém aqui é superior a ninguém, nós somos todos iguais. Vamos ensinar com responsabilidade as coisas de Deus, não é? Vamos servir na área da música com responsabilidade, com fidelidade. Acima de tudo, por amor a Jesus, vamos cuidar das nossas crianças com muito amor, porque amando-as, nós estamos demonstrando o nosso amor a Jesus. Vamos amar os nossos irmãos, porque amando nossos irmãos, nós estamos demonstrando o nosso amor ao Senhor Jesus. Portanto, irmãos, que possamos absorver essas lições e aplicá-las na nossa vida. Com certeza, lá na frente, nós seremos abençoados pelo Senhor. Vamos cantar? 4, 7, 6. Eu pensei que eu ia terminar na 7h20. 4, 7, 6. Vamos colocar de pé e vamos cantar com bastante alegria esse hino de louvor ao Senhor. Gostaria que você humildemente se colocasse nas mãos de Deus, como foi
foi dito no começo dos versículos, eles foram para a Galileia, ao lugar designado pelo Senhor. E lá encontraram o Senhor. Vamos perguntar ao Senhor, para onde Ele quer que a gente vá? Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Para onde o Senhor quer que eu vá? Eu peço ao Senhor humildemente que me oriente. Peça a Ele o que você quer dele. Um pastor chegou lá e falou: Senhor, eu preciso, a igreja precisa. Você é professor de escola dominical? Fala: Senhor, eu preciso de aluno, não posso ensinar ninguém. Tem que ter aluno para ensinar. Coloca o teu pedido, renove a sua fé. Peça a Deus que toque fogo na sua vida, no seu coração. Nós estamos precisando mais do fogo de Deus. A gente está sem fogo. Deus mandou fogo para Moisés, lá no deserto. Deus mandou fogo para Elias. Sabe que Ele não pode mandar fogo para a gente? Né? Fogo da sua graça, da sua presença. Pensa nisso, tá? Pensa no fogo essa semana. Pensa lá, tá? Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Coloque diante de Deus a sua dor, a sua mágoa, a sua necessidade. Coloque diante do Senhor. Vamos lá. Sabemos que o mundo não pode nos oferecer nada. E ai de nós, ó Pai, nós sabemos, ai de nós, se recorrermos para o mundo, para a solução dos nossos problemas. Porque a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno, portanto não tem nada de bom para nós. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus com o qual sonhamos ter uma comunhão maior, sonhamos poder do Senhor para ter uma vida de mais santidade, sonhamos com o Senhor para aquecer os nossos corações e nos trazer mais perto do Senhor. Senhor, tire-nos do nosso estado de prostração. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma visão maior do Senhor. Ajuda-nos a crermos, como diz a tua palavra, que o Senhor está conosco até os confins do século. Nesse momento, Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que a tua mão esteja sobre cada pessoa aqui, nesta noite. Põe a tua mão, Senhor. Seja colocando a tua mão onde cada pessoa está sentindo a sua dor. Esteja trazendo cura. Esteja trazendo libertação. Esteja trazendo sonhos bons para a tua causa. Sonhos bons para a tua igreja. Esteja nos trazendo disposição para trabalharmos. Para glorificarmos o nome do Senhor.
E ajuda-nos, ó Pai, a alcançarmos o sonho de vermos aqui almas convertidas ao Senhor, crentes despertados para servir ao Senhor, crentes curados, ó Pai, fisicamente, crentes curados espiritualmente. Nos abençoe nesta nova semana, Senhor. Nos ajude a começar a semana com a nossa fé renovada no Senhor. E nos perdoe, Senhor, porque nós causamos ao Senhor tantas tristezas. Vemos lá que entre os discípulos havia aqueles que não criam, havia aqueles que duvidavam. Nós somos assim. Ajuda-nos, ó Pai, segura-nos com a Tua mão e perdoa-nos por nossos pecados, porque oramos no nome bendito, amado, honrado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Muito bem, vamos cantar os inéditos. Podeis assentar? Podeis assentar, acho que eu vou pedir para vocês levantarem outra vez, não é? Então vamos cantar os inéditos. Arrumei o microfone que ninguém me toma. Quero ver se vocês me tomaram agora o microfone. Estou brincando, irmão. Pode tomar, viu? Quando estiver aqui, pode pegar. Tem essa, irmão. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvarmos a Deus? Não falei? Falei. O primeiro inédito é Esse é Teu Povo. É teu povo.
os irmãos na porta, tem um pouquinho de café lá ainda, viu? Ele está quietinho. Pelo menos está. Da última vez.